Você que descobriu que está grávida, que já comemorou com a família, já fez planos para a chegada do seu bebê, fique atenta porque nós vamos orientar vocês sobre o exame pré-natal, que é importantíssimo durante a gestação. Mesmo que você esteja bem, aparentemente, e o seu filho também, é importante fazer o exame, porque ele pode detectar alterações precocemente que podem ser tratadas até mesmo antes da gestação. Além de permitir maiores chances de uma gestação saudável, o exame pré-natal tem, como os profissionais de saúde, um sistema de apoio para vocês gestantes, orientando, por exemplo, sobre queixas comuns na gestação, que às vezes vocês podem achar que é algo patológico, algo que está errado ali na gestação, e na verdade é super fisiológico, super normal. Nós estamos aptos para orientar vocês o que é patológico, doença, pode ser uma doença e aí tem que ser investigada, ou o que é, e também o que é normal, o que é fisiológico, comum da gestação. Se você está vendo esse vídeo e não é gestante ainda, não engravidou, melhor ainda, porque o exame pré-natal, ele tem como outros objetivos, além dos exames, além de identificar alterações, além dos hábitos de vida também que as gestantes têm que ter, tirar o álcool, zerar, por exemplo, o tabagismo, etc. Se você quer assegurar uma maior viabilidade de um parto saudável, é interessante vocês consultarem os profissionais de saúde até mesmo antes, para um planejamento. Porque tem alguns remédios, como por exemplo a suplementação com ácido fólico, que deve ser feito até mesmo antes do processo de gestação. Tá, e você pode perguntar, e aí eu vou pro médico quantas vezes? Eu vou ter que ir lá toda semana, todo mês? Né? Não, vai variar de acordo com o trimestre, certo? Até a semana 13 da sua gestação, você tem que ter pelo menos uma consulta. E aí vão ser solicitados exames laboratoriais, pode ser solicitada uma ultrassonografia, a gente vai fazer o exame físico completo, além das orientações que eu já falei. O ultrassom, ele é importante porque ele deve ser feito entre a 11ª semana, semana 11, e a semana 13, para identificar possíveis patologias que possam ocorrer devido a alterações no DNA, que é uma moléculazinha presente no nosso corpo, que define características futuras do seu bebê, que vão definir características futuras do seu bebê. Então é importantíssimo porque a gente pode detectar alguma alteração. Outro exemplo de exame que vai ser solicitado em algumas consultas é a tipagem sanguínea. E o que é isso? Vai identificar basicamente o seu tipo de sangue. Se você for RH negativo e o seu bebê for RH positivo, ou tem um potencial de ser RH positivo, significa que ele tem uma partículazinha que você não tem. Então, se o seu sangue entrar em contato com o dele, você vai reagir a essa partícula estranha a você e você pode ter uma anemia, por exemplo. Então, se detectada precocemente, a gente pode fazer com que não haja essa reação. E aí, você fica ok, bem, e seu filho também. Os testes rápidos também vão ser solicitados e são de fundamental importância, porque eles podem detectar infecções como de toxoplasmose, hepatite B, HIV e sífilis. E se identificar alguma dessas infecções, possa ser que algumas delas sejam tratadas antes da gestação, possa ser que, depois da gestação, algumas impedem a amamentação, outras não. Nem sempre uma infecção, você pode ter uma infecção que possibilite, sim, amamentar. Por isso é importante vocês irem ao exame pré-natal, né? Irem à consulta do pré-natal para identificar precocemente essas infecções que podem ocorrer. Outro exame que vai ser pedido durante o pré-natal é a glicemia de jejum e o teste de tolerância à glicose. Isso é só para ver se você está com açúcar aumentado, se está com uma diabetes gestacional, por exemplo. Não, não é somente isso. Pode também identificar uma produção aumentada de insulina pelo seu bebê por conta do aumento do açúcar. E essa insulina, esse hormônio, pode fazer com que o seu bebê cresça muito ou até tenha uma hipoglicemia. Então, é importante a gente ter essa informação
antes do parto, porque isso pode dificultar e trazer alguns empecilhos para a gente durante o parto, processo de parto. Chega de falar de exame, bora falar agora da periodicidade do seu acompanhamento no pré-natal. É importante que no segundo trimestre, ou seja, a partir da semana 14 até a semana 27, você vá pelo menos a 2 consultas do pré-natal. E no terceiro trimestre, que é a partir da semana 28, você vá pelo menos 3 consultas. Quando chega mais perto do nascimento do seu filho, mais importante ainda a gente ter esse acompanhamento de pertinho, para medir o seu bebê, para ver a conformação dele no útero. Então, é importantíssimo você ir esse exame pré-natal de forma periódica e seguindo a data certinha que você vai ser orientada. É bem provável que possa pedir 2 vezes ou até 3 vezes o ultrassom. Pra quê? Porque já fiz uma vez, porque eu vou fazer outra vez. Porque o seu bebê vai crescendo, vai se modificando, vai sendo produzido líquido amniótico, que fica ali em volta do seu bebê, que às vezes pode ser até um empecilho da gente fazer esse ultrassom. Por isso, alguns ultrassons eles têm que ser feitos em datas certinhas, certo? Pode identificar, por exemplo, uma alteração física, né? Um lábio leporino, por exemplo, nesse ultrassom, e várias outras alterações precocemente. O ultrassom feito mais perto do parto é importantíssimo também, porque a gente vê alguns fatores importantes para o processo do trabalho de parto. Então, fiquem ligadas também no ultrassom, que é um exame importantíssimo. No exame pré-natal, a gente sente às vezes a ansiedade de vocês para ver o batimento do bebezinho. Ah, meu filho já tá aí com um coraçãozinho batendo. Às vezes não dá pra gente ver na consulta, às vezes é só com ultrassom. Então calma, que tem um período certinho pra gente poder identificar os batimentos. E aí vocês também podem estranhar, né? Porque o batimento do bebê é um pouquinho maior que o nosso, é entre 110 e 160 nessa faixa. Então não estranhe, é super normal, significa que ele está bem, está saudável, não tem nada de errado. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo e criado a consciência da importância do acompanhamento pré-natal, tanto para a sua saúde como para a saúde do seu bebê.